Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Paula Domingues e essa é a primeira aula sobre coordenação de produção em processos de publicidade. A gente vai começar falando um pouquinho sobre quem eu sou e sobre a minha carreira profissional. Eu iniciei a minha carreira em produção como estagiária de produção ainda quando eu fazia a faculdade do curso de cinema. E pela minha capacidade de organização e de liderança, eu fui me destacando entre a equipe e conseguindo oportunidades em uma produtora de conteúdo em Florianópolis. E aí eu me embasei muito em experiências de edital, Lei Rouanet, outras leis de incentivo e fundo cultural para começar a produzir projetos próprios. A partir daí eu fui conhecendo pessoas e eu vim para São Paulo e quando eu cheguei em São Paulo, eu não conhecia absolutamente ninguém, não conhecia fornecedores, eu não sabia de nomenclaturas específicas em um set de filmagem. E uma dica bem importante que eu dou aqui é que a gente exerça esse olhar curioso quando a gente está praticando a produção e a gente sempre aprende uma coisa nova. Então, por mais que a gente tenha uma receita de bolo e checklists de produção e uma maneira de produzir, em cada produção a gente vai aprender uma coisa nova, uma coisa específica relacionada ao cliente, a uma coisa específica relacionada a um momento do mundo que a gente vive com as novas tecnologias. Então, isso é muito excitante e nos deixa com uma vontade de aprender mais. Para quem está assistindo a aula aqui e tiver mais interesse em falar sobre produção, eu sou uma das mentoras do Claquete Digital, então eu estou disponível para atendimentos individuais. Para começar essa aula, eu vou falar que é muito importante que a gente saiba que a gente está apresentando aqui um modelo de produção, mas que cada produtora tem um modelo específico. Então, isso não quer dizer que o nosso seja certo e que dos outros sejam errados. É importante a gente saber quais são as principais funções, mas que isso pode variar tanto em nomenclatura como em relação ao job description de cada um. A função da coordenação de produção vem desde o briefing de um projeto, então a gente está junto com a agência, pegando o briefing, tirando dúvidas, elaborando um bom decupado com a agência e com a direção de cena, para que a gente possa executar depois o projeto dentro de um custo. E aí a gente vai para a elaboração de um cronograma, de uma estratégia de cronograma, a contratação da equipe. Então a coordenação de produção tem a função de contratar os líderes de equipe e também pensar em estratégias de logística para executar um projeto. Essa definição do cargo, ele tem muito a ver com o perfil de liderança do profissional. Então, quando a gente contrata um coordenador de produção, a gente está pensando de que maneira ele também lida com o dia a dia, lida com as pressões do dia a dia, a capacidade dele de se comunicar com as outras pessoas. E aí eu vou falar um pouco sobre a diferença entre a coordenação de produção, a direção de produção e a produção executiva. A direção de produção, normalmente nos formatos publicitários, elas são contratadas por filme. Então, ele é o braço direito da coordenação de produção. E a produção executiva, ela tem uma função muito mais de lidar com o orçamento, com negociações, com elaborações estratégicas de custo e também tem um caminho mais longo no projeto, porque acompanha o processo de pós-produção e tem esse relacionamento com a agência e com o cliente. A maneira que a coordenação de produção se relaciona com os outros departamentos é muito importante para dar o tom na equipe. Então, a importância de se comunicar de maneira clara, de passar calma, de passar segurança para a equipe. E uma dica que eu dou aqui é quando a gente está iniciando uma carreira,
e às vezes nos falta experiência, tanto dos projetos como em nomenclatura, a gente se comunicar com os profissionais mais experientes daquele lugar para poder ir tirando dúvidas e ser mais assertivo ao longo do processo. É saber liderar com segurança e com calma, porque a postura dos líderes influenciam muito, nos departamentos, tanto na pré-produção quanto na execução do projeto. E também saber filtrar o que vale a pena ser falado e dividido com cada equipe. Então, as principais habilidades para a função de coordenação de produção é uma organização, uma comunicação efetiva, a resolução de problemas em tempo hábil daquele projeto, saber lidar sob pressão, a liderança com as equipes, então, sempre que necessário, fazer reuniões com os departamentos, saber passar um bom briefing, por isso que a gente está desde a etapa de orçamentação e briefing com a agência, e também exercer a habilidade de ter conhecimento em outros departamentos que não sejam de produção. Então, cada vez mais que a gente vai adquirindo experiências, a gente vai trocando com o departamento de direção de fotografia, direção de arte, produção de elenco, e aí a gente consegue se comunicar melhor com cada área. Então, o perfil ideal para coordenação de produção é uma pessoa que saiba liderar bem uma equipe, que saiba se comunicar bem com todos os departamentos, passar um bom briefing para cada pessoa, explicar exatamente do que se trata aquele projeto, qual o tempo envolvido daquele profissional no projeto, quais as especificações que o cliente deseja e saber tirar dúvidas da equipe, sempre buscar a informação para a comunicação. Então, é uma coisa que eu sempre falo nas minhas contratações. É muito importante e a gente trabalha com isso. Se a gente não sabe alguma informação, não fazer as coisas no achismo, fazer as coisas na incerteza, porque em processos publicitários, eles demandam uma expertise muito grande, um jogo de cintura, de saber lidar com erros e imprevistos ao longo do processo. E quanto mais a gente conseguir minimizar esses erros, mais saudável vai ser esse processo para a equipe. Então, esse foi o módulo 1 do nosso curso, que é uma introdução à produção de filmes publicitários. A gente se vê no próximo módulo.